Olá, eu me chamo Edjane e o conteúdo que nós vamos estudar ao longo dessas aulas será a função afim ou polinomial do primeiro grau. Nessa primeira aula, nós abordaremos definição de função afim, função linear, função identidade e função constante. Como seria a definição de uma função afim? Uma função f de reais em reais chama-se afim quando existem dois números reais a e b com a diferente de zero, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. E nós chamamos esse a de coeficiente de x e o b ele é o termo independente ou constante. Então, nós temos aqui alguns exemplos de função afim. Temos essa primeira aí, f de x igual a 5x menos 3, em que a é igual a 5 e b é igual a menos 3, y igual a menos 2x mais 7, com a igual a menos 2 e b igual a 7, f de x igual a x sobre 3 mais 2 quintos, em que a é igual a 1 terço e b é igual a 2 quintos. E é comum no nosso dia a dia a gente se deparar com situações que envolvem função afim. Aqui nós vamos ver alguma delas. Nós temos a corrida de táxi, né? Uma suposição, a bandeirada custando R$ 5,00 e o valor por quilômetro rodado custando R$ 2,50. E vamos desconsiderar o tempo de espera ou que o táxi passa parado, em algum congestionamento, algum semáforo e tudo mais. Então, como seria uma lei de formação dessa função afim que seria originada dessa situação? Então, nós temos aqui f de x igual a 2,50x mais os R$ 5,00, onde esse x ele seria a quantidade de quilômetros rodado por esse táxi. O salário de um funcionário. A gente sabe que em algumas empresas o salário não é só composto de um valor só, um valor seco. Em algumas empresas, alguns funcionários recebem comissão. Então, nessa situação aí, onde o valor fixo mensal seria de R$ 900 e o trabalhador recebe uma comissão de 1,5% sobre o valor das vendas, como seria a função afim originada dessa situação? Então, nós teríamos f de x igual a 0,015x. Vamos lá, por que não ficamos com 1,5? Porque aí, se vocês observarem, está em porcentagem, Então, a gente precisa dividir esse valor por 100. Mais os R$ 900 que é o fixo. Outra situação que é bem comum seria a compra de comida em restaurantes self-service, aquela comida por quilo. Então, em um restaurante que o preço por quilo está custando R$ 38,00, como seria a função afim original? Então, nós teríamos f de x igual a 38 vezes x, onde esse x é a quantidade, é o peso da comida, em grama, por quilo, certo? E temos agora compra de pães, que é bem comum e hoje em dia nós sabemos que a maioria dos lugares os pães são medidos por quilo, O valor é por quilo. Então, se nessa padaria o preço custa R$ 6,00, nós teríamos a função afim f de x igual a 6x. Se vocês observarem, nós não temos os termos independentes em nenhuma dessas duas situações, ou seja, o nosso b, que é o nosso termo independente ou constante, ele é igual a zero. E daí, a gente chega em um caso particular de função afim, que é a função linear, que é justamente onde nosso termo independente, que é o nosso b, ele é igual a zero. E a sua lei de formação é dada por f de x igual a vezes x, onde esse a tem que ser diferente de zero. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, o que a gente acabou de ver, f de x igual a 6x, f de x igual a 38x,
f de x igual a menos 3x e f de x igual a 2/3 de x. Nós temos aqui agora a função identidade, que aí é um caso de função linear, só que o nosso a, ou o coeficiente de x, ele é igual a 1. Então, com isso, nós ficamos com f de x igual a x. Para finalizar, nós temos aqui a função constante, que é uma função f de reais em reais, dada pela lei f de x igual a 0x mais b. Ou seja, né, nós observamos aí que o nosso a é igual a 0. Então, simplesmente, né, a nossa função ela fica f de x igual a b para todo x pertencente aos reais. E observe que a função constante ela não é um caso de função afim. Por que ela não é um caso de função afim? Porque se a gente lembrar lá da nossa definição de função afim, o nosso a sempre tem que ser diferente de 0 para poder ser uma função afim. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Y igual a 7, f de x igual a menos 2, g de x igual a 4 e y igual a 0,75. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.